Quando a gente fala em experiência do paciente, as pessoas de uma forma geral imaginam que experiência do paciente é agradar o paciente, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente entender que a experiência do paciente ela tem 3 grandes pilares estratégicos. O primeiro é a segurança assistencial. A segunda coisa é a atenção centrada no paciente, que é dividir com o paciente a decisão clínica, que é engajar o paciente no tratamento, que é educar o paciente para o autocuidado, esse é o segundo pilar. E o terceiro é a excelência na experiência, que aí é tudo aquilo que ele vivenciou, seja numa jornada, seja uma experiência de como ele foi tratado e por aí vai. O que a infraestrutura tem a ver com isso? Tudo. Na verdade, a experiência ela permeia toda uma instituição, ela permeia toda a cultura de uma instituição. E aqui eu estava contando um pouco de como que a gente faz esse link. Não adianta a gente pensar que uma infraestrutura ela precisa ser só bonita. Ela tem que ser funcional e ela pode também ajudar os pacientes numa recuperação clínica, por exemplo, num desfecho até clínico, né? Porque eu dei um exemplo de um hospital nos Estados Unidos que eles utilizam para crianças que estão fazendo tratamento de oncologia, e eles utilizam vários recursos dentro da instituição onde as crianças interagem com esses recursos. Então as crianças chegam na instituição e elas escolhem um avatar, que pode ser um cachorrinho, um coelhinho, e esse avatar vai acompanhá-la durante o tratamento. Então o que acontece? A criança se sente mais motivada a estar fazendo o tratamento, ela esquece um pouco da dor e daqueles sentimentos que ela tem, e ela está distraída. Então, quer dizer, esse tipo de ação, esse tipo de infraestrutura, ele interage com o paciente e ele ajuda não só na satisfação, isso é muito importante a gente reforçar, mas sim no próprio tratamento, no tratamento em si. Por exemplo, a mãe que acompanha o filho durante uma internação hospitalar. A gente não pensa, na verdade, nos familiares, né? Então, qual é ali a cama que ela tem, que são as maiores reclamações que a gente tem aí dos hospitais. Então, a gente precisa olhar para todo mundo, porque quando a gente está numa situação de doença, a família toda adoece. E como eu estava explicando, 5% da memória de uma experiência, só 5% ela é racional e 95% é emoção. Então não existe nada que tenha mais emoção do que na área de saúde, principalmente no momento que a gente sente que está faltando ela. Então esse é um ponto primordial para a gente olhar, e por isso que a gente fala tanto da questão do exercício da empatia na experiência do paciente. Se colocar no lugar do outro faz toda a diferença. Uma das coisas que eu sempre digo é que a gente tem uma missão, a nossa empresa hoje, a Patient Centricity Consulting, tem uma missão que é fazer com que os profissionais se reconectem com o propósito deles. As pessoas no dia a dia se desconectam disso, porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente acaba fazendo ou olhando para o paciente como mais uma coisa. E aquele paciente é uma pessoa muito importante, é uma vida. Então eu sempre digo, se você estivesse cuidando do seu filho, você estaria fazendo desse jeito? Se você estivesse cuidando da sua mãe, você estaria fazendo desse jeito? Se o profissional me responder que sim, então está tudo certo. Estamos no caminho.